Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre reações e complexos metálicos. E nessa aula número 2, nós vamos falar sobre os mecanismos de substituição em complexos octaédricos. Como este é um tema um pouco amplo e essa aula vai ficar um pouco extensa, essa aula número 2 vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre o mecanismo associativo e dissociativo um pouco mais aprofundado e vamos falar das implicações deles, que são os processos de isomerização. Na segunda aula, vamos falar de outros mecanismos. Então vamos lá. Então, relembrando, nós temos dois mecanismos básicos de substituição de ligantes em complexos octaédricos. O mecanismo dissociativo, em que a primeira etapa nós temos a liberação de um ligante, formação de um complexo de pirâmide de base quadrada, e depois a entrada do ligante substituinte e formação do complexo octaédrico. O mecanismo associativo, primeira etapa, ela tem a entrada do ligante substituinte, forma o complexo de número de coordenação igual a 7, de geometria bipirâmide pentagonal, e em seguida a liberação de um dos ligantes e o retorno deste complexo para número de coordenação igual a 6. Podemos ter duas situações, aquelas em que os intermediários vão ter energia maior ou menor do que o reagente de partida. Isso vai depender de vários fatores. Geralmente depende da energia de estabilização do campo cristalino. Se nós estivermos falando sobre complexos de metais de transição, que vai ser o nosso grande alvo nesse tópico, né, de reações em complexos. Se fica claro, né, que se a diferença de energia entre reagentes e intermediários for grande, a energia de ativação tem que ser maior ainda do que este intermediário, né? Então, nesse caso, aquela situação que tiver maior diferença de energia, é bem provável que vá ser o caminho menos favorável, né? Mas isso não quer dizer que vai ser o único. Temos também a situação em que a energia do intermediário é menor do que a do reagente. Mas para atingir esse intermediário, nós temos que passar pelo complexo ativado que demanda energia. E como eu disse na última aula, nos dois casos, a segunda energia de ativação é muito pequenininha, porque ou você tem no mecanismo dissociativo uma posição vacante e um substituinte ali esperando só só esperando uma possibilidade para atacar o metal, então essa energia de ativação é muito pequena, ou então você tem no mecanismo associativo um anel ali no plano basal cheio de ligantes que tem um impedimento estérico grande ali, uma repulsão. Então, rapidamente eles querem eliminar um dos ligantes para voltar a ter menor repulsão. Então, nas duas situações, a primeira etapa é a etapa determinante da substituição dos complexos, tá bom? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o mecanismo dissociativo. O mecanismo dissociativo, então, a primeira etapa é a etapa da perda do ligante, é um mecanismo unimolecular, então só vai depender da concentração do complexo que tiver ali dentro. A segunda etapa é um mecanismo bimolecular. Vale lembrar que as reações, todas as etapas são etapas elementares, então a gente pode escrever a equação da velocidade simplesmente com a concentração de cada uma das espécies que participa da reação. A segunda etapa é uma reação elementar que participa o ligante substituinte, né, e o complexo intermediário. Então a velocidade da reação pode ser escrita desta forma, que depende da concentração do intermediário e da concentração do substituinte, né? A velocidade da reação, como existe uma etapa lenta e outra etapa que é muito rápida, a gente pode aproximar a velocidade global da etapa lenta da reação. Nesse caso, vai depender unicamente de uma observação que a concentração do seu reagente, do seu ligante que está sendo substituído, ser relativamente grande, ficar constante ao longo do tempo, tá? Obedecida essa condição, você pode considerar isso daqui, tá?
Nós não vamos entrar em detalhes, isso aqui é só para poder mostrar que a gente pode fazer estudos, né, só a matemática básica por trás da cinética dessas reações. Então, uma reação que passa pelo mecanismo dissociativo, se você mantiver a constante, a concentração do ligante substituinte constante, a gente pode aproximar para uma reação de pseudo primeira ordem, né, que só depende da concentração do reagente de partida. E aí nós podemos destacar algumas propriedades desse mecanismo. A principal delas é que ele é o principal mecanismo de substituição em complexos octaédricos. Entre mecanismos associativos e dissociativos, o dissociativo é o que acontece em maior escala. Acontece tanto com íons de tamanho grande quanto em íons metálicos de tamanho pequeno, porque o fato de você estar rompendo uma ligação acontece em íons de tamanho grande ou tamanho pequeno, não faz distinção, né? Você, com esse mecanismo, você reduz a repulsão, diminui o número de ligantes ali, né? E outro grande ponto é que você pode passar, quando você atinge a pirâmide base quadrada, passar pela pseudo-rotação de Berry, que causa processo de isomerização. Processos de isomerização podem ser usados a seu favor para conseguir obter isômeros dos seus complexos que você talvez não conseguiria obter pelas vias comuns de síntese. Já o mecanismo associativo, a primeira etapa é bimolecular. Então a gente escreve a reação dependente das duas concentrações, tanto do complexo de partida quanto do ligante que está entrando na esfera de coordenação. A segunda etapa da perda do ligante é o mecanismo unimolecular, então só depende da concentração do intermediário que é formado ao longo do processo. Nesse caso aqui, a diferença de energia de ativação for grande, também nós podemos aproximar para a velocidade da etapa lenta, né, que é um mecanismo bimolecular, ou seja, de ordem global igual a 2. E as propriedades são que ela ocorre em menor escala com o mecanismo associativo, porque existe esse problema de formar esse pentágono aqui no plano basal que tem muita repulsão. É difícil colocar um ligante aqui dentro. Mais comum com íons de raio grande, porque eles comportam melhor os ligantes, a ligação metal-ligante é maior, então com um ângulo fechado, mas com comprimento de ligação grande, a distância entre um ligante e outro acaba sendo um pouco maior, diminui um pouco a repulsão, mas ainda assim acontece em menor escala do que acontece em menor escala comparado com o mecanismo dissociativo. Tem sempre grande repulsão entre os ligantes. E aí você pode imaginar, existem outras geometrias de número de coordenação igual a 7. Sim, a geometria bipirâmide pentagonal é o mecanismo ideal. A gente pode pensar que o ligante pode se aproximar não pelo meio de duas ligações, mas pela face do octaedro, né? Então formaria uma geometria de um octaedro encapuzado, como acontece nesse complexo aqui. Ou então, na hora que o ligante está fazendo uma torção ali no octaedro, o octaedro acaba deixando de existir e o complexo passa por uma situação prismática trigonal, que está aqui desenhado, o prismático trigonal. E aí o ligante pode se aproximar pela face desse complexo, né? E aí forma uma geometria prismática trigonal encapuzada. Então, tem várias possibilidades de aproximação do ligante no mecanismo associativo. Mas o importante é que todas elas causam grande repulsão entre os ligantes. Percebam aqui, na geometria ideal, o complexo octaedro encapuzado, na posição apical, deveria ter seu ligante aqui, em trans a esse clorido, tá? Mas não é o que é percebido. Percebam que esse ligante está com um ângulo muito grande da posição ideal que ele deveria estar. A mesma coisa acontece com esses outros dois. Isso por causa da repulsão desse ligante que forma o capuz do octaedro.
O mesmo acontece no prismático trigonal encapuzado. Para ele se aproximar do metal através da face, todos esses 4 ligantes eles têm que se afastar da posição ideal deles. Então, mesmo que o mecanismo aconteça de modo associativo, mas não passe por uma bipirâmide pentagonal, sempre vai ter muita repulsão. Então, por isso que qualquer mecanismo associativo para complexos octaédricos vai acontecer em menor escala. Então, como eu disse, em mecanismos dissociativos acontece a pseudo-rotação de Barry. Então, vamos analisar o que acontece quando nós temos a pseudo-rotação de Barry e como que ela leva a esse processo de isomerização. Então, nós temos aqui um complexo que tem 2 ligantes X e 4 ligantes L em posição cis. Então, ele vai ser substituído, um desses ligantes X. Na primeira etapa é a perda de um deles. Então, ele perdeu um desses ligantes e é muito comum que complexos de geometria pirâmide base quadrada ou bipirâmide trigonal em solução tenham energia e liberdade suficiente para passar pela pseudo-rotação de Barry. Eu vou deixar linkado aqui para vocês a aula que eu falo de coordenação para vocês terem um pouco mais sobre a pseudo-rotação de Barry, tá bom? Então, 2 desses ligantes vão torcer a ligação e aí vocês vão ter a formação de uma bipirâmide trigonal. Então, percebam, mudamos a geometria. Agora, se outras 2 ligações sofrerem torção no ângulo, nós vamos ter a formação de uma nova pirâmide base quadrada, diferente da original. Agora a posição vacante está em trans ao ligante X. E aí o ligante substituinte pode atacar nesta situação, né, quando acabou de passar pela pseudo-rotação de Barry, e você tem a substituição nessa posição. Então você parte do isômero cis e chega em um isômero trans. Eu quero ressaltar aqui que esse processo, né, é dinâmico, então você pode ter o ligante Y atacando tanto aqui quanto aqui, né? E aí vai depender do dinamismo do seu sistema. Se o seu sistema acontece essa pseudo-rotação de Barry de maneira muito lenta, é mais provável que aconteça uma retenção do isômero cis, né? Porque aí o ligante vai acabar atacando à medida que o seu ligante vai sendo eliminado, né? Já que essa é a etapa lenta. Agora, se a pseudo-rotação de Barry acontece muito rapidamente, aí dá tempo de chegar no processo de isomerização e tornar vacante a posição em trans ao seu substituinte, né? Seu complexo, seu ligante a ser substituído. E você vai ter o isômero trans sendo formado. E assim como você pode partir de isômeros cis e chegar em isômeros trans, podemos partir de isômero trans e acabar chegando em isômeros cis, ok? Pelo mesmo mecanismo. Isso também acontece quando você tem ligantes quelantes. Os ligantes quelantes também têm certa liberdade, grau de liberdade, para poder fazer essa isomerização. E aí a extensão da isomerização dá de experimental, você tem que ir para o laboratório e fazer. A gente pode racionalizar com alguns fatores, que é a velocidade de entrada do substituinte, que é a segunda equação de velocidade, né? Geralmente nós desprezamos, mas se ela for muito, se a concentração do ligante Y for muito grande, ou a constante ela começa a não ser tão desprezível assim, você pode ter a pseudo-rotação de Barry ali competindo com esse processo, tá bom? Nós temos que comparar agora aquela constante de velocidade 2 com a constante de velocidade da pseudo-rotação de Barry. Tem que ver quem que é maior. E a rigidez dos grupos quelantes quando nós temos eles em ação. Se o ligante quelante for muito rígido, ele não consegue fazer essas torções que estão sendo mostradas aqui. Por exemplo, bipiridina, oxalato, fenantrolina são ligantes rígidos, eles não sofrem torções. Então, é muito pouco provável que você vai ter isomerização. Agora, se for ligantes com carbonos capazes de fazer rotações, como etileno de amino, dietileno de amino e etc., aí é bem provável que você tenha isomerização sim. Da mesma forma que nós temos
isomerizações, transformando isômero cis em trans ou trans em cis, né? Temos também o processo de inversão de quiralidade. Só que nesse caso, você sai do isômero cis e chega em outro isômero cis, mas com inversão da quiralidade. Esse processo pode acontecer em sistemas que têm dinamismo na ligação, né? Como nós vimos na aula anterior, né? Que o complexo de níquel lá ele tem um dinamismo na ligação, a ligação se rompe e é desfeita e feita com muita facilidade. Então, às vezes você coloca o seu complexo em solução e ele isomeriza com certa facilidade, porque a ligação é desfeita e feita com facilidade. Ou então no processo de substituição do ligante por outro ligante, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui um complexo que tem quiralidade, porque ele tem dois ligantes quelantes e um par de outros ligantes quaisquer. No caso aqui são iguais, né? Então ele tem quiralidade. E aí ele pode perder um desses ligantes, chega no complexo de unificação igual a 5, passa pela pseudo-rotação de Barry, né? E aí ele vai ter a opção de ir para uma segunda pseudo-rotação de Barry. Quando a gente chega aqui, nós temos duas possibilidades. Ou que está proposto ter energia muito grande, e aí o que é proposto é que o sistema volte para a situação original e recupere o seu ligante X e volte para o complexo de partida. Ou então, nesta situação, encontre o substituinte e substitua o ligante X, né? Ou então o sistema tem sim energia e continua, tá? E quando eu falo energia, tá, gente? É energia e capacidade do ligante aqui de fazer essa torção, né? Isso porque essa situação intermediária é a situação com uma energia, em teoria, uma situação de alta energia por causa dos quelatos, né? Principalmente aqui se tem cadeia carbônica pequena, tá bom? Depois ele recupera esse ligante X, se for um processo dinâmico, né? E esse ligante X ele consegue entrar agora só nessa posição vacante aqui da frente, tá bom? E é uma situação que leva a um outro isômero. É um pouco difícil de analisar essas duas situações, então eu vou colocar aqui para vocês. Vale ressaltar que os dois são isômeros cis, né? Então tá aqui isomeria cis, isomeria cis. Então a gente tem que colocar, para poder ver a querelidade, nós temos que colocar o complexo numa forma de ver um pouquinho diferente do que está proposto aqui. Eu vou deixar linkado aqui para vocês a aula sobre isômeros óticos, para vocês poderem recuperar um pouco de como que se coloca isso. Mas basicamente nós temos que colocar dos pares de ligantes bidentados e desse par que não é bidentado, um deles na face da frente, né? E um deles na face de trás. Então percebo que todos eles, um dos pares do ligante bidentado ou do par não bidentado, está aqui na frente e um deles está lá no fundo. Tem que ficar assim. E a gente roda 120 graus aqui no plano da projeção, no sentido horário, e vê o que acontece, né? Então, se a gente roda 120 graus, esse ligante vem parar aqui, esse vem parar aqui e esse vem parar aqui. Ou seja, esse vem na posição, está aqui no meio para uma posição inferior, esse vem parar de uma posição inferior para uma superior, e essa daqui de uma posição superior para a posição do meio. Ou seja, esse desce e esse sobe, tá? Então é o isômero lambda, tá? Para eu conseguir fazer isso, eu tive que pegar desse complexo para cá, eu tive que girar um pouquinho ao longo desse eixo aqui, dessa ligação X metal ligante L, tá bom? Girar um pouquinho para trás aqui no sentido horário, tá bom? Esse outro isômero, eu vou ter que girar agora 90 graus também nesse eixo aqui, só que no sentido anti-horário para trás, tá? Para que fique nessa conformação, na mesmo parecido que eu fiz aqui na primeira, né? Para que na face da frente fique um par de cada um dos três
bidentado e desse par aqui que não é bidentado, tá bom? E giro também 120 graus aqui no plano da projeção, tá? E olha, ó, esse daqui vem parar aqui, então ele sai de uma posição mais inferior para uma posição superior. Esse vem parar aqui, ele desce, e esse aqui é uma posição inferior, vai para uma superior. Quando dois vão para uma posição superior, é o isômero delta. Então aconteceu uma inversão na configuração, tá? A extensão da racemização também é um dado experimental, vai depender da velocidade de entrada do substituinte comparada com a velocidade da pseudorotação de Berry, tá? E da rigidez. Isômeros que têm ligantes rígidos passam mais dificilmente pela inversão de quiralidade, tá? E complexos que são trisquelatos, e quando eles têm, em vez de ter dois ligantes X aqui, eles vão também passar pela isomerização através de outros dois processos, que é o efeito quelato cinético e as rotações do octaedro, que eu vou mostrar agora para vocês. Sobre o efeito quelato cinético, vamos primeiro relembrar o que é o efeito quelato. O efeito quelato é quando a gente compara dois complexos e a gente percebe que aquele que tem os ligantes com densidade maior tem a constante de formação maior do que aquele que tem ligantes com densidade menor, geralmente os monodentados, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o hexaminoníquel 2, que tem constante de formação de 1,31 vezes 10 elevado a 7. Quando a gente troca o caso da amônia para etileno de amino, a constante de formação passa para 10 elevado a 12. E para dietileno de amino, para 10 elevado a 13. Então, monodentado, bidentado e tridentado. A constante de formação vai só aumentando. Isso acontece porque, quando a gente tenta romper uma ligação, por exemplo, no caso dos ligantes monodentados, a gente rompe uma ligação metal-ligante, o ligante fica simplesmente livre, ele pode ir embora e a reação pode ser até irreversível. Rompeu a ligação e pode vir outro ligante substituir ele ali, e esse ligante pode nem ser recuperado posteriormente. Já um ligante bidentado, por exemplo, a ligação se rompe e uma das alças fica ancorada ainda no metal. Então a chance desse ligante, desse dente do ligante que foi rompido, voltar e se ligar ao metal é muito grande. O processo tende a ser reversível. É mais difícil romper as duas ligações ao mesmo tempo para o ligante ser perdido do que um ligante monodentado. Para um ligante tridentado é ainda mais difícil e assim por diante. Então, se a gente usar essa ideia, mas fizer a pseudorotação de Berry antes desse ligante retornar para o metal, o que nós vamos ter? Vamos imaginar que esses dois dentes do etileno de amino vão sofrer a pseudorotação de Berry, eles vão girar um pouquinho para baixo, vão chegar neste complexo, tá? Duas posições apicais e a base trigonal da bipirâmide. Depois, esse ligante e esse vão sofrer uma torção aqui. Vai chegar neste complexo que é um pouquinho difícil de ver. E aí eu vou girar um pouco, eu vou girar o nosso complexo e vai ficar desta forma aqui. Ele está quase na forma, ele está na forma pirâmide base quadrada, e que é possível perceber o quê? Que a base da pirâmide são esses quatro dentes aqui, né? Isso daqui seria a posição apical da pirâmide base quadrada. Então, esse dente da etileno de amino, ela tem que atacar aqui por trás do níquel. Na hora que ele ataca por trás, forma este complexo que tem essa forma. Eu vou girar para poder ficar mais fácil de fazer a comparação com o complexo de partida. E percebam que eles são uma imagem especular um do outro. Se eu colocar um espelho entre os dois, dá para ver que um é imagem especular do outro, ou seja, um é o enantiômero do outro. Inverteu a configuração, inverteu a isomeria ótica do processo. Tá bom? Então, se o ligante, se o metal tiver esse dinamismo da ligação, se a ligação se romper e se formar com uma certa facilidade, como é o caso que a gente viu lá para o níquel, né?
complexos de níquel 2, mesmo que eles sejam estáveis, em solução acontece um dinamismo, existe uma labilidade na ligação que ela se desfaz e se rompe, ela se desfaz e se recompõe com muita facilidade. Um complexo que é enantiomericamente puro, se ele for colocado em solução, rapidamente ele pode se converter numa mistura racêmica, porque vai começar a mudar a conformação devido à pseudorotação de Berry. Uma outra forma de isomerização, né, é a rotação do octaedro. A gente pode imaginar o octaedro como sendo uma face trigonal superior e uma face trigonal inferior, né? O metal estaria bem aqui ao meio. E nesse caso, os ligantes, né, seriam essas três barras vermelhas, né? Imaginando um complexo trisquelato. Com uma certa energia, você consegue girar essa ligação ao longo do metal. E aí, na hora que você gira essa ligação, os ligantes acabam formando os pilares aqui do prisma da geometria prismática trigonal, em que o triângulo da face superior é coincidente com o triângulo da face inferior. Então, é mostrado aqui no complexo de níquel com etileno de amino. No caso aqui, etileno de amino, eu omiti os hidrogênios para ficar mais fácil de fazer a visualização. Então aqui vocês têm o triângulo superior e inferior na geometria octaédrica, que eles estão não coincidentes, né? E quando você chega na geometria prismática trigonal, o triângulo superior e inferior é coincidente, tá bom? Eu coloquei índices aqui 1, 2 e 3 para facilitar o nosso acompanhamento da torção desses triângulos. Então, gira 60 graus, os triângulos ficam coincidentes. Só que essa aqui é uma conformação que não é muito estável. Geralmente, o octaedro é muito mais estável. Então, gira-se mais uma vez, mais 60 graus, e aí chega em outra conformação octaédrica, né? E agora sim você acabou por inverter a conformação, né? Você sai de um isômero lambda, chega no delta, de delta para um lambda, tá bom? E aí, novamente, quanto mais rígido for o ligante, mais difícil é essa torção. E aí, então, vocês têm ligantes como oxalato, fenantrolina, que não sofrem racemização por esse mecanismo. Eles são difíceis de fazer racemização e geralmente acontece quando eles estão ligados a outros ligantes que têm certa maleabilidade, como etileno de amino, tá? Então, nessa aula nós vimos os processos de isomerização e aprofundadamente o mecanismo dissociativo e associativo. E na próxima aula, então, nós vamos falar sobre os outros mecanismos de substituição de ligantes em complexos octaédricos. Então, até lá!